Oi, através deste vídeo eu vou contar um pouquinho de como eu conheci o Espírito Santo. Bom, há quase 4 anos atrás eu me encontrava em um momento de total solidão. E mesmo que eu estivesse no meio de tantas pessoas, eu sentia um vazio tão grande dentro de mim. E em determinado momento, eu entrei em meu quarto e fiz a seguinte oração. Falei com Deus e disse assim: Deus, se Tu existes, como ouço falar, a partir desse momento eu entrego minha vida por completo a Ti. E faça de mim, Senhor, conforme, Senhor, a Tua vontade, não a minha. E ao decorrer daquela semana, eu percebi que tinha aparecido uma ferida na minha perna direita, mas não dei muito atenção àquilo, pois eu pensava que era algo que não poderia ser levado tão a sério. E aquela ferida foi aumentando dia após dia, sentindo muitas dores. E resolvi ir ao médico. Lá tomei os medicamentos. O médico disse que era apenas um tumorzinho que, com 7 dias tomando os medicamentos direito, eu iria ficar bem. E ao decorrer da semana eu vinha sentindo muitas dores, a ferida foi aumentando. Eu comecei a sentir muita febre. E no 7º dia em que eu teria que retornar ao médico, eu voltei. Lá fizeram os curativos, passaram outros medicamentos e me mandaram para casa. E ao decorrer daquele dia, daquela tarde, a febre só foi aumentando. A minha perna foi cada vez ficando mais inchada. Então eu resolvi retornar ao pronto-socorro. E lá o médico perguntou da minha mãe se eu tinha diabetes, pois as reações que eu estava tendo eram de uma pessoa que estava com a diabetes muito alta. E ela disse que ela não sabia se eu tinha ou não. Então fizeram os exames e eu fui diagnosticada com essa doença. Passaram novamente outros medicamentos e me mandaram para casa. E foi passando a tarde. Quando foi chegando a noite, minha mãe conta que eu gritava muito desesperadamente, dizendo que eu estava morrendo. E ela, juntamente com meu pai, me levaram às pressas ao pronto-socorro. E lá a minha mãe, ela tocou em mim e percebeu que eu estava muito gelada. Então ela perguntou à enfermeira se era normal eu estar daquele jeito. Então a enfermeira tocou em meu pulso
Ela só disse que eu estava lutando para viver, pois eu estava morrendo. E os médicos passaram comigo às pressas para a sala de cirurgia. Colocaram vários aparelhos em mim, me entubaram. Nesse momento, eu já não lembrava mais de nada. E depois de algumas horas, o médico retornou para falar com a minha mãe. E disse a ela que ele me dava 24 horas de vida para retornar. Porque o que ele tinha de fazer por mim como médico, ele já tinha feito. Que se minha mãe acreditasse em Deus, era para ela se apegar com ele naquele momento. Pois o médico não podia fazer mais nada por mim. E naquele momento, a minha mãe orou ao Senhor a seguinte frase. Ela disse assim: Senhor, se a minha filha viver, será para sua glória. E se ela morrer, será para sua glória. Naquele momento, minha mãe não questionou o que estava acontecendo comigo. Ela apenas confiou no Senhor e entregou minha vida assim como ela sempre fez. E naquelas 24 horas, os meus órgãos foram parando, meus rins pararam e eu entrei em coma. Enfim, naquele momento, eu creio que o inimigo pensou que ele tinha ganhado minha alma, que não tinha mais jeito para mim. Foi quando eu ouvi a voz do Espírito Santo falando ao meu ouvido. E ele dizia assim: você não está sozinha. Você não vai morrer. Tudo que você está passando agora é para você crescer. E eu estou com você. E eu vou passar no vale com você. E nesse momento eu pude perceber que a minha alma foi saindo do meu corpo. E eu fui subindo no colo do Espírito Santo. E ali eu pude contemplar todo o universo, o sol, a lua, as estrelas do planeta Terra e muitas outras coisas que nós nem imaginamos que existem. Deus permitiu que eu visse. Eu fui subindo e eu pude ver realmente que os anjos adoram ao Senhor o tempo todo. E como é lindo o entoar de cada anjo. E quando eu fui chegando pertinho dos portões celestiais, eu pude sentir o toque das asas de um anjo. E naquele momento pude perceber que algumas luzes saíam de suas asas e vinham para dentro de mim. E
E quando eu tentei passar os portões, o Espírito Santo falou que não era a minha hora, que eu não poderia entrar naquele lugar, pois aquele lugar é santo. E então perguntei: por quê? Por que eu não posso entrar? Então ele disse: porque em minha alma e em meu coração tinham várias feridas abertas que precisavam ser cicatrizadas. Eu precisava liberar perdão. E eu comecei a chorar desesperadamente, porque eu sabia que aquilo era verdade. Mas eu pedia que Ele não permitisse que eu voltasse para a terra, pois aquele momento naquele lugar era único, um momento que eu não sentia dor, era um momento que eu não precisava tomar remédio. Lembrava de todos na terra, mas não tinha saudades. Eu só queria ficar ali, do ladinho do Espírito Santo. E eu continuava a pedir: deixa eu ficar. Então ele me deu duas opções: ou você volta para a terra e cumpre o seu propósito, você não passará nos portões, você irá para o inferno, um lugar de dor eterna. E ali ele me mostrou um pouquinho do que é aquele lugar de sofrimento. Então eu preferi voltar. E com 15 dias em coma, eu acordei. E ali eu pude ter a certeza de que Deus existe. E mesmo que as situações aqui da terra, as coisas que estão acontecendo tentem matar a minha fé, nunca vão poder apagar a experiência que eu tive com Jesus, de saber que apesar dos meus defeitos, apesar dos meus erros, apesar de eu não acreditar em mim, Ele acredita. E assim como Ele acredita em mim, Ele acredita em você, porque Ele sabe que você é capaz. Amém? E esse é um pouquinho do meu testemunho de vida.